Olá, esta é a segunda parte da entrevista com a cantora e compositora Baby do Brasil. Baby tem histórias incríveis para contar e uma delas é sobre quando ela foi proibida de entrar na Disneylândia em 1984. Olha só. Eu estava 8 meses de gravidez e a gente entrou na Disney no intervalo de uma gravação. Eu estava grávida, mas eu estava com os cabelos coloridos. Era azul turquesa e preto, e o do Pepeu era rosa e preto. E o cara disse que a gente não podia entrar porque a gente ia chamar mais atenção que os brinquedos do lugar. Bom, enfim, não entramos. Mas como? Eles vieram do Brasil para vir a Disneylândia e não vão poder entrar? Olha quem chegou! Legal! Será que a mamãe vai ser barrada, gente? Vai ser barrado ou não? Pois é, 40 anos depois, finalmente, ela é admitida na terra de Walt Disney. No programa anterior, Baby nos falou da sua infância e dos seus primeiros contatos com a música. Eu ainda pequena, brincando de pique-esconde com as minhas irmãs, achei de me esconder no armário da minha avó. Falei, aqui ninguém vai me encontrar. Entrei pelo armário, aqueles armários antigos, sabe? De aquela madeira antiga. E fui indo para trás dos casacos, quando eu achei dois negócios estranhos que me pareciam duas caixas. Pareciam, meu Deus, será que isso aqui é um caixão? Que quer sair correndo, puxando eles para fora? Um era um violino e o outro era um bandolim. Um da minha avó e da minha tia-avó. E eu fiquei apaixonada por isso. E meu pai tocava violão, minha mãe tocava acordeão e piano, todo mundo tocando. E eu sempre apaixonada muito pela música. Baby nos contou também sobre o dia em que ela resolveu sair de casa. Ela tinha 17 anos de idade e foi parar em Salvador no exato dia do último show do Caetano Veloso e Gilberto Gil no Brasil, antes deles partirem para o exílio. E eu já vi a Gal aqui, que delícia, um dia eu contei para ela. E lá no palco estavam todos tocando, e o Pepeu, e o Gil. E o Caetano cantando cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Sem lugar para morar em Salvador, Baby foi se alojar debaixo da ponte de Piatã e, através de uma amiga, foi apresentada aos demais futuros integrantes do grupo Novos Baianos. E quem eu levei da segunda vez para debaixo da ponte? Pepeu. O Pepeu. Então a ponte ficou romântica. Sabe mais uma baita nada. de uma ponte com tudo que eu queria. Um dia antes da mãe falar, você fugiu de casa, então você vai sair. Ela vira isso para mim e disse, eu quero te apresentar a 3 amigos meus. E vamos para um lugar chamado Brasas, que hoje não existe mais. E quando chegamos lá, tá Moraes, Paulinho e Galvão. Depois de uma rápida passagem por São Paulo, Baby foi para o Rio de Janeiro ao encontro dos seus futuros parceiros, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. É o que ela vai nos contar a partir de agora. Quando eu bato na campainha de Moraes, Paulinho e Galvão, que eles abrem, oi, Bi, você aqui, tudo bem? Tá Moraes sentado num sofá, a porta ali, Moraes aqui tocando. São 3 letrinhas, todas bonitinhas, vindas de você. Quando eles falam tudo bem, eu fiz... E aí eu sento no pé do sofá, pedi... Todo mundo entendeu o que eu queria ouvir primeiro. Aí o Moraes, do nada, virou pra mim e falou assim, canta aí. Eu falei, não acredito. A gente fez tudo junto, nunca me chamou para cantar. Quando ele falou, canta aí, eu falei, a resposta, eu não sabia a música. Aí eu fiz, essa frase, que eu nunca esqueci. Exatamente essa melodia. Ele parou e falou assim, nossa, você canta? Você parece a Elza Soares. Eu falei, pois é, que eu tenho esse negócio rouco, que eu nasci com esse negócio também. Ele falou, Paulinho, Galvão, vem cá. Ela canta. Eu falei, opa, o mistério aí começou. Você canta? Eu disse, canto. Por que você não falou? Por que você nunca disse? Eu falei, é porque eu estou num negócio aí, numa parada aí, que eu não posso dar dica nenhuma. Eu tenho que ter certeza. Ele falou o seguinte, amanhã nós estamos assinando um contrato com a RGE Fermata com João Araújo, pai do Cazuza. Sim.
E nós queríamos muito uma cantora. Você pode ser ela? Olha. Eu falei, então aconteceu. Uau, aconteceu. Eu falei, sim, só que o meu nome não é Bernadette, eu tenho que me lembrar o nome que Deus me deu no meu quarto. Beleza! Eu falei, deixa eu ir no toalete. Quando eu fui andando pro toalete, que eu ia botar o joelho no chão e falar, cadê aquele nome que você me deu? Dos 2 Bs. O Moraes começa a tocar de novo. Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo é um ponto, é um traço. Eu corri e falei, meu nome é Baby. Deus falou pra mim que meu nome é Baby. Ah, é? É, porque eu queria os 2 B da Brigitte Bardot. Ele falou, já que Bebê é ela, Baby é você. Ele falou, então tá bom. Eu falei, mas quem é essa Baby Consuelo? Ah, é um personagem do filme Meteorango Kid, de André Luiz Oliveira. Meteorango Kid, o herói intergaláctico. Eu falei, então tá bom, vamos deixar o Consuelo. Passaram-se anos, eu andando aqui em São Paulo, quando eu atravessei a rua ali perto do Colégio Marista, fez assim, ó, tim, parecia sabe uma pontada quando dá em algum lugar? Só que deu na minha cabeça e falou assim, eu não mandei você botar o Consuelo. Meu irmão. Eu falei, mas e agora? Eu já sou Baby Consuelo famosa. Ele falou, você se vira, porque eu não mandei. Foi daí que no caminho de Santiago, que eu não vou contar agora, a gente vai chegar isso. lá. Olha como é que junta, né? No dia seguinte, nós vamos no João, eu pego o contrato e eu tenho que encontrar meu pai, que era o 3º dia. Aí lá vou eu para o escritório do meu pai, para uma reunião com aqueles advogados todos, numa mesa oval igual esse palco que nós estamos em cima. E aí eu falei, como é que eu vou? Eu falei, eu tenho que ir como eu sou. Eu botei um kimono de japonesa, com aquele bate-boot, só não botei o espelho na testa, que eu achei que era muita dose. Meu pai ia desmaiar quando me visse com aquele espelho na testa. E quando a porta abriu, todos os amigos do meu pai, que eram trabalhistas, e mais o mentor do papai, que era o Garcia, que eu amava, me conhecia de pequenininha, que era o mais velho, todos me olhando assim. Quando eles me olharam, que a porta abriu, eu falei, pai, primeiramente eu quero agradecer a educação que o senhor me deu, porque eu não me corrompi. Ele ficou quebrado. Eu falei, tá tudo certo. E é o seguinte, eu tinha uma bolsinha que era de médico. Você lembra aquelas bolsas de médico? Porque não tinha bolsa da moda. Eu achava que era de médico, uma bolsa de moda. Eu falei, é o seguinte, botei a bolsa em cima da mesa, abri a cura, né? E tirei o contrato com a RGF Hermato. Eu falei, eu vou começar minha carreira com uma gravadora internacional. Você vai comigo lá amanhã assinar? Porque eu sou menor de idade e vai começar. Nossa, virou uma loucura a mesa, todo mundo... Aí o Garcia falou, Cidade, essa menina é uma artista, você não tá vendo? Vai lá e assina esse contrato, papapá. E ali foi maravilhoso. Aí ele no dia seguinte foi e a gente assina o contrato junto. E papai falou, agora vamos para casa. Eu falei, papai, agora não dá, eu tenho que morar com os caras. Como assim? Eu tenho que aprender tudo. Se eu não morar, vai ficar esquisito. Eu tinha esse entendimento que a gente tinha que embolar para ficar verdadeira a música. Aí meu pai e minha filha, eu falei, pai, segura. É só mais um pouquinho. Segura que vai dar certo. E aí nós fomos todos morar juntos. E deu muito certo, meus queridos irmãos. A gente moramos nós 4 juntos, era muito engraçado. Até puxar o Pepeu, né? Que aí recomeçou o namoro. Tá. Noivado e casamento. E foi assim. Também faltava um baixista, né, na banda. Meu Deus, você sabe dessa história? E aí foi você que resolveu esse problema, né? Mas olha só quem conta um pouquinho sobre isso. Ai, Idade, não acredito. Nossa, nossa história caminha junto, porque quando eu tinha 18, 19 anos, eu conheci a Baby lá no Arpoador, no Rio de Janeiro, e ela tava precisando de um baixista, porque o baixista... Eles iam fazer um show no Rio de Janeiro, Novos Baianos, e não tinha um baixista. E quando ela me conheceu, perguntou se eu tocava baixo. Eu falei, lógico, eu toco baixo, sim. Ela falou, então você não quer ir lá fazer um teste com nós somos Novos Baianos? Eu conhecia Novos Baianos, que eu estava na rádio Ferro na Boneca, né? Eu adorava. No dia seguinte eu fui lá encontrar eles e deu certo. E tava Galvão, Paulinho Boca de Cantor, Baby, Moraes e Pepeu. Então, a partir dali, a gente foi convidado para entrar no Novos Baianos, fazer shows, e gravei 5 LPs, convivendo com a Baby, com o Pepeu, com todo mundo, e foi sempre incrível. A Baby sempre foi uma pessoa
Ela sempre falou de Bíblia, isso sempre teve na história dela, desde que eu conheci ela. Ela sempre teve muita fé e a voz incrível. A Baby é uma das melhores cantoras aqui, né, da gente. Como ela se coloca, o astral dela é maravilhoso. Então só posso mandar um beijo enorme pra Baby. Pra mim é Baby do Consuelo ainda, que eu adoro esse Baby do Consuelo, mas é Baby do Brasil. Beijo! A hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a tempo e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. Na verdade, foi assim. Nós estávamos... Havia um baixista que tocava com o Pepeu, quando o Pepeu chegou. E esse baixista, que era o Jean, ele resolveu mudar de profissão. Ele viu que ia engajar e ele falou, não, eu vou ficar aqui na minha cidade. Aí veio o Pepeu com tudo e falou, olha, agora vamos ter que achar um baixista. Vamos pensar. E todo mundo, como é que vai achar um baixista? Didi era muito pequenininho. Seu Cláudio, pai do Pepeu, não ia deixar. Aí eu estava com a Marilhona, mãe do Davi e da Cissa, filhos depois de Moraes, que nasceram depois. E eu falei assim, Marilhona, é o seguinte, eu confio muito em Deus. Se você topar, nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para mandar o baixista. Ela olhou para mim e falou assim, tá bom. Aí eu falei, Deus, por favor, manda um baixista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair com a Marilhona, nós vamos lá para o Arpoador, pegar um táxi, e a gente vai andando assim, ó, na calçada. A primeira pessoa que viesse, se a gente perguntar, você faz o quê? For baixista, é o seu que mandou. Topa, topa. Saímos. Pegamos o carro. Acho que a idade morreu de vergonha de contar. Entramos no carro, fomos andando. Lá, saltamos ali pela Montenegro, que é um pouco antes, que é a Vinícius de Moraes, aquela rua toda ali. E fui andando. Daqui a pouco eu vejo lá de longe, vivia aquela figurinha andando, veio andando. Quando veio andando, a gente olhando muito, ele olhou, meio assustado. Eu falei, ei, tudo bem, tudo? O que é que você faz? Ele disse, eu sou baixista. Eu falei, tá contratado, vamos lá para o Baiano, para você saber. E foi assim, caramba. Não é incrível isso? O Leãozinho, né? O Leãozinho, o famoso Caetano Leãozinho. compôs o Leãozinho para ele. Era cobiçadíssimo. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Leãozinho era o gato do pedaço. Ele e o Pepeu, os gatos. Os gatos. Que turma. Faziam bolos na madrugada maravilhosos. Injetavam leite condensado e todas aquelas loucuras. Era muito engraçado. A gente nos Nova Baiana era muito feliz. E aí vocês foram morar todos juntos, de forma anárquica? Porque, na verdade, nós estávamos morando juntos, nós 4. Aí veio, o Pepeu chegou. Aí Marilinha chegou, Paulinho casa. Marilhona já estava no casa. Aí a gente alugou uma cobertura enorme em Botafogo. E como não ia caber todo mundo que já estava ali, nós fizemos cabanas. Então, por exemplo, uma sala, tinham várias cabanas lindíssimas. Nós pegamos todas as colchas de crochê das tia-avó, da avó, da prima. Elas eram... E o Charles fazia as luminárias igual de pipa, sabe aquelas de pipa? Com papel de coloridos e botava... Era tudo muito lindo, tudo incrível. Pena que a gente não tinha um celular naquela época para sair filmando, fotografando. Então, a gente começou a viver o quê? Um território nosso. Qualquer pedaço eu faço um Campo Grande, como tem aquela música, né? Porque era disso a ideia. E a gente começou a criar. E eu peguei o quarto que tinha para mim, arranquei todo o armário embutido, deixei aquele forro por dentro, forrei com todos aqueles edredons floridos de sertão e botei João Gilberto sentado lá dentro, tocando. Porque Galvão falou, João Gilberto vai chegar. E João Gilberto era uma pessoa que eu ouvia direto, como minha mãe me mostrava, que era do lado do gosto da mamãe. Quando ele falou que era amigo do João, que o João tinha chegado no Brasil, que ele ia chegar, eu desmontei tudo, peguei todos os meus lençóis, juntei com coisa e fiz um circo dentro do quarto, fiz o palco para João. E ali nasceu Acabou Chorar. Acabou chorar, ficou tudo lindo. De manhã cedinho
tudo kkk na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulilindo. No bubululindo. No bubululindo. No meu quarto. Acabava o show, eu já dormia por ali mesmo, estava feliz da vida, porque eu tenho um lado muito hippie, mas eu tenho um lado hippie chique. Eu não sou hippie bicho terra, não. Eu sou hippie que gosta de coisa transadamente linda, porque tem que ser. E o João Gilberto acabou se tornando uma espécie de um mentor até. Foi do direto, grupo, né? o tempo inteiro. O João, quando viu aquele quarto, ele enlouqueceu. Olhou pra minha cara e falou, não estou acreditando. Eu falei, pois é. Ninguém estava acreditando. Depois eu peguei o quarto e deixei ele virar o palco da casa, peguei o estrado da minha cama, peguei um monte de fio, porque fio não quebra, né? Amarrei em cima do negócio que era uma cobertura e ela tinha uma... Sabe quando tem aquela cobertura que vai com ferros, com tudo? Peguei bem perto do telhado do vizinho, que era bonitinho o telhado. E amarrei a minha cama lá para cima e fiz uma casa presa em cima com o pepeu. E ali eu botei um armário, botei tudo. Eu sempre botei cortina de tudo. Até, como é que se diz, aquelas persianas, eu botei tudo. Eu tenho isso, eu gosto de cabana. Eu sou muito romântica com essas loucuras. Agora tem uma história de que quando ele chegou de terno, todo mundo achava que ele era oficial de justiça. Foi o seguinte, o Dade foi abrir a porta que tocou a campainha. E todo mundo, né, olhava no famoso olho macho. Daqui a pouco volta o Dade desesperado. Cara, a polícia tá lá do lado de fora. Que achava que eram os cabeludos. Cabeludo não podia, né? Sim. Era cabeludo, estava preso. Parecia que era um revolucionário. Aí todo mundo corre. Aí o Galvão foi lá olhar, né? Ele falou, peraí, pô, mas por quê? Como é que sobe aqui na cobertura? Rapaz, é João Gilberto que usa terno. Aí aquela alegria, ele sempre vinha com uma goiabada cascão. E a gente ficava a madrugada inteira. E a Bebel Gilberto tem uma participação fortíssima no Acabou Chorar. Porque ela tinha 4 anos de idade. Engraçado que depois eu fui a boneca dela na Emília, né? Ela foi a Narizinho, que podia ser eu, né? Mas eu que fui a Emília. Né? E ela era pequenininha, eu peguei ela no colo, olha que delícia. E ele contou que lá no Peru, ela caiu de um banco alto e todo mundo correu, foi uma queda feia. Ela disse, acabou chorando, meu padre. Quando ele contou essa história, a gente estava procurando o nome do nosso disco, e a gente vinha de uma maratona, de todo mundo duro, mas juntos. A gente, por exemplo, a gente comeu várias vezes pão com manteiga no forno e mate-leão. Várias vezes. E não queriam pedir para a família, para ninguém, porque a gente queria vencer sozinho. Sim. Entendeu? E a gente era feliz com isso. Que a gente tocava o dia inteiro, limpava a casa junto, fazia tudo junto. A gente acreditava o seguinte, vamos fazer tudo junto, ficar em paz, porque isso vai trazer bênção. E trouxe. A gente tinha muita consciência disso. Entre outras coisas que você não pode imaginar que loucura que aconteciam. E às vezes, quando a gente ganhava um dinheiro, a gente pegava o dinheiro, jogava lá embaixo, na calçada, e ficava lá em cima vendo para ver quem era o felizado que ia achar um dinheiro como a gente ganhou, que alguém que podia passar que precisava. Aí passava a pessoa, via o dinheiro, olhava para o lado, e a gente lá em cima, pega, olha só. E olhava para trás, e olhava para cima. Quando olhava para cima, a gente, é seu. Aliás, o dinheiro ficava num saco para todo mundo pegar? Quando a gente conseguiu ir para o sítio, a gente já estava com direitos autorais vindo, o dinheiro ficava atrás da porta no saco. Não podia pegar, né? Se alguém ficasse pegando, estaria desonesto. Tinha que ser por quê? Porque não dava para ir no banco com aqueles cabelos, que ia ser preso. Então tinha que guardar o dinheiro ali. Não tinha como fazer nada, era muito negócio de cheque, tinha cheque, né, naquela época. E assim, então era o dinheiro do saco. E aquele dinheiro tinha que render até quando? Só que eu estava parindo, eu estava tendo menino. Eu não tinha a menor gestão. Eu falei, esses meninos podem errar, né? Eu não tinha a menor gestão porque não dava. E também não estava preocupado se eu ia comprar um sapato, uma calça. Não, eu estava muito mais querendo jogar futebol. Eu já estava no time, jogando um pouquinho dali, meio de ponta direita, já tinha feito uns gols, assim. Estava entusiasmada, engravidei. Falei, tem que parar, né? Vai ficar jogando bola, tomar uma bolada daqui a pouco e tal. Mas eu sempre curtindo muito estar no meio dos meninos. O sítio de Jacarepaguá, que foi, né, o cantinho do vovô, onde vocês moraram, também foi um grande laboratório de criação. Nossa, né? ali foi
uma paz para nós e uma curtição muito grande, porque ninguém era ali filho da mesma mãe, exceto Pepeu e Jorginho, né? Então, era um encontro fabuloso, porque as pessoas eram muito parecidas e muito diferentes, diversidade, né? E aí, era uma troca o tempo inteiro de coisas maravilhosas, sabe? De tanto brejerice quanto uma coisa internacional, ao mesmo tempo uma loucura. Eu tenho muito pezinho no jazz, da Ella Fitzgerald, do Louis Armstrong, das coisas que meu pai e minha mãe ouviam. Ao mesmo tempo, eu tenho muito pezinho em outras coisas brasileiras, desde o Luiz Gonzaga, eu não, Jackson do Pandeiro, aquelas misturas todas, né? E o Pepeu, que tem aquela coisa de Jimi Hendrix, Cream, e lá vai, e o Moraes lá de Ituaçu, e o Paulinho lá de Santa Inês, e a mistura do Galvão, misturado com tudo. E aí entra o Dade, que era totalmente Ipanema. E aí começa todo mundo, aí começa, e todo mundo feliz da vida. Ninguém estava querendo, ó, vai ser o seu som, ó, vai ser o seu, não. Bota aí. E isso foi perfeito no meio de um cenário de pé de laranja, pé de genipapo, carambola, manga. Eu me lembro que a gente sentava assim, saía chupando laranja até acabar. Um pé era tanta laranja que não dava vazão para todo mundo. E a gente ali de baixo tocando. A gente curtiu muito. Foi incrível, assim, um presente no meio de um momento tão difícil. A porta do sítio com a bandeira do Brasil. Não sei como é que deixavam, mas quem fez foi um antigo dono. E no meio do Ordem e Progresso era o cantinho do vovô. E deu, a gente chegou lá, já estava, né? Já tava. Ali a gente passou muita coisa, a gente teve batida policial, a gente teve de tudo, mas escapamos de tudo. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. P.O. bola é a lá bola. P.O. bola é a lá bola. P.O. bola é a lá bola. É muito bom lembrar com eles, damos muita risada. O Paulinho, por exemplo, ele é o cara da piada, né? Ele é o cara que acabava de matar a gente de tanto rir, né? Então, às vezes eu ligo pro Paulinho e falo, Paulinho, qual é a piada última que você tem? Calma, hein? Conta. É sempre... E aí ele, o dia inteiro, ele acabava de... A gente morria de rir com ele. E o dia inteiro, Pepeu e Moraes tocando sem parar, o dia inteiro. E o dia inteiro eu caçando um instrumento com o menino do braço para sair da vibe. É aí que veio o afoxé para mim, que eu gosto muito desse instrumento, porque eu toco ele como se fosse meio uma bateria, sabe? Fico dividindo. Meu afoxé é um pouquinho diferente. Mas quem eu vi tocando afoxé que eu amei foi a Elvira, mulher do Jackson do Pandeiro. Eu era garota, vi e falei, que instrumento interessante, sabe? E aí, em 78, o grupo se desfez, você parte para a carreira solo. A gente estava com 10 anos, talvez um pouquinho mais de grupo, e a gente começou a sentir necessidade de deixar cada um criar a sua casa. Porque eu e Pepeu éramos casal. Nós ali não tinha problema nenhum. Mas quando começaram a chegar as esposas, cada mulher queria a sua casa. Faz o quê, né? Quem casa quer casa, não tem isso? E aí a Marília, do Moraes, engravida de novo. E aí, queria tudo bonitinho, o quarto da criança bonitinho, todo mundo. A gente ali muito mais... Anárquico, né? Não é anárquico, não, mas mais assim, um pouquinho Jamaica. Sabe aquela onda meio Jamaica, gostosa, todo mundo... É porque é o estilo. Eu, apesar de você me olhar muito cheio de perequetada, eu tenho esse outro lado que não é nada assim, entendeu? Se você me der uma guitarra, um auá, eu vou preferir muito mais do que você me der um negócio para depilar a perna. Nem sei se a perna tem cabelo, se não tem debaixo do braço. É aquela maluquice. Mas eu gosto de ser assim. Mas não é o normal da mulher, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto no outro bloco? Vamos. Voltamos já com Baby do Brasil. Estamos de volta para o nosso bate-papo com a Baby do Brasil. Baby, pois é, a gente estava falando de 78, Novos Baianos, enquanto o grupo se desfez e você partiu para a sua carreira solo. Como é que foi para você esse
o final daquele período de vida comunitária, no sítio, no apartamento? A gente percebeu que os casais precisavam ter suas casas, né? Como eu estava falando, as mulheres queriam suas residências com aquele marido, com aquilo ali. Então, o primeiro a tomar essa atitude foi o Moraes. E ali, naquele dia, na época ali, o Galvão não entendeu. O Galvão ficou muito ofendido. E aí, propôs o Moraes que ele saísse do grupo. Nenhum de nós achava isso correto. Por que não pode morar fora? Pode. Mas, assim, era tão intrínseca aquela relação. E aí o Moraes falou, então, tá bom, então eu saio. E ele vai e faz a carreira solo. Tanto que na volta eu falei, Moraes, você saiu nunca, isso é maluquice. Como é que se sai do Nova Baiana? Nem o Nova Baiana sai do Nova Baiana, não tem jeito, né? E aí ficou Pepeu, eu, Paulinho, Galvão e a galera que estava com a gente. E nós fizemos aí uns 4 anos que Pepeu foi, assim, um herói. Fizemos o Vamos Pro Mundo, fizemos um monte de discos, né, na época, que foram maravilhosos. E quando a gente sente que compôs aquele período, eu engravido pela 3ª vez, né? E eu falo, olha, eu preciso ter mais dinheiro, porque a gente, como grupo, a gente não está conseguindo criar uma estrutura, porque não havia o show business no Brasil, não haviam empresários, não havia nada. E eu falei assim, eu preciso fazer da minha cabeça, porque, como grupo, a gente ouve todos nós. Eu quero mandar no meu negócio, porque eu vou ouvir todo mundo toda hora, todo mundo toda hora. Então, por exemplo, às vezes tinha um show, eu ia lá fazer a conta. Não sobrava nada. Eu falei, eu não vou fazer, não vamos, porque vai sobrar. Eu falei, não vai sobrar, vai, não vai. Eu tinha sempre que dizer, não vai. E era chato um pouquinho isso, né, para mim, porque eu queria que todo mundo fizesse a conta também, soubesse, tal coisa. E aos poucos eu falei assim, gente, vamos dar um time, Moraes está fazendo a carreira, vamos fazer. Porque quando, um pouquinho antes, a gente pensou em carreira solo, continuando com o grupo, eu fui até o André Midani, que a Warner tinha acabado de abrir, em São Paulo, que a Warner abriu em São Paulo. Falei, André, dá pra gente fazer a série Solistas dos Novos Baianos? Que vai ser o disco com um pandeiro, que hoje é Musiqueria, que eu gravei um disco para eles com o Pepeu, o nosso comemoração dos 70 de cada um. É o pandeiro hoje, achei incrível. Série Solistas, um é o Moraes, o outro é a Baby, outro é o Paulinho. E a gente faz os Novos Baianos juntos. Ele falou, olha, eu não tenho essa grana, mas tenho para o seu disco. E eu falei, então tá bom. Falei, galera, vou fazer com o Warner, chamou O Que Vier o Traço. Por quê? Porque todos os tais ritmos que eu queria cantar não compunha, naquele momento, um cenário musical de business. Não podia, porque ou você é do rock, ou você é da balada, do samba-canção, ou da música brasileira, mas como é que você quer botar um ritmo em cada? Eu falei, mas como é que eu não vou botar se eu sou assim? E ficou aquela loucura, bota, não bota, bota, não bota. Eu falei, gente, não tem jeito, vai ter que ser como eu sou. Eu vou, então, inaugurar isso. Inauguro e coloco o nome do disco de O Que Vier eu Traço. Porque tinha a música da Demilde chamada O Que Vier eu Traço. Aí eles entenderam, porque aí entrou um chorinho, entrou uma balada, entrou um rock bem brasileiro que a gente fazia. Entrou uma não sei o quê, entrou uma não sei o quê. Eles falaram, mas o que é isso? Eu falei, mas vai ficar bonito. Aí a gente arrumou de um jeito, as pessoas foram curtindo e deu tudo certo. Aí a sua carreira solo deslanchou rapidamente, você gravou vários sucessos, esteve no prestigiado Festival de Montreux, exibiu gloriosamente a sua gravidez no Rock in Rio, de 1980. Mas entre a década de 90 e os anos 2000, você foi para uma outra pegada musical, né? Da qual você se denomina de popstora. Explica pra gente. É porque, depois de fazer tudo que eu tinha feito, a gente separou, eu e Pepeu. Aí a gente deu um pouco, assim, uma certa calma, né? No pedaço, porque todo mundo queria saber por quê, separou por quê. E eu digo, não vou dizer que separou por quê. Eu respeito ele tremendamente, vou ficar contando barraco. Não é o meu feitio, não gosto disso. Até porque eu sabia que um dia a gente ia ficar todo mundo bem. Claro. Separou por nossas razões e continua aquele respeito. Vai ter que passar as feridas um pouco, né? Vamos se acalmar, que é para ninguém fazer besteira. Tem 6 filhos, vão ficar na nossa. Tinha que preservar a cabeça de todo mundo. E ali eu dei uma afastada e tal e coisa. E foi quando eu passo um pouquinho, eu caso de novo com o Nando Chagas, que é um guitarrista incrível, um produtor incrível, meu grande amigo também. A gente fica 8 anos juntos, né? E aí a gente se separa também, no final de 8 anos, e eu me converto.
Tipo assim, por quê? Porque eu tive um arrebatamento em maio de 1999, fui parar lá no céu, contei, pronto, posso fazer mais nada, está contado. E aí foi demais. Aí, tudo que eu esperava saber de Deus, eu fiquei sabendo ali. Quando eu cheguei lá em cima, eu pirei total. Eu falei, porque eu queria saber o seguinte, não dá, né? Eu queria saber por que eu tinha tido 6 filhos num planeta maluco desse, todo mundo louco, todo mundo cheio de interesse, todo mundo parece estar endemoniado, sei lá o que está acontecendo com essa terra doida. Para que essas doenças? Para que tudo isso? Não dá para ser bom, não. Tá misturada, horrorosa, de gente ruim com gente boa. O outro joga um vírus para queimar o computador do outro, o outro joga... O que está acontecendo? O que é isso aqui? Eu comecei a questionar, Deus, fala para mim que terra é essa, porque quando eu nasci, estava tudo aí, os caras já tinham guerreado, tem cara mal, tem psicopata, tem tudo. Que lugar é esse que eu fui cair? Era essa a minha questão. Eu quero entender. E quando teve meu arrebatamento, eu entendi. Aconteceu tudo. Vai ter que ter o livro, né? Vai ter que contar isso. E já está quase assinado esse livro, porque não tem jeito, vai ter que contar. Porque é um negócio que aconteceu que foi assim, tudo para mim. Tipo assim, eu não volto ao normal da Terra nunca mais, porque não tem mais terra aqui. Tanto que algumas pessoas me falam, terra, desce! Mas assim, acabou essa estrutura terra, eu já estou entendendo tudo, entendeu? E eu fico muito feliz, porque tem jeito para tudo, até para a morte, que a gente pode ressuscitar. Então é maravilhoso você ter uma experiência dessa e transcender. Acabou, não estou com problema de nada. Seja o que Deus quiser, eu só quero ficar no grid, na FM do céu, all the time, all the time. Isso é muito bom. Te dá um prazer enorme, te rejuvenesce, em todos os sentidos. E isso tudo que aconteceu veio numa cadência por causa dessa vida toda que eu fui deixando. Mas eu posso contar, eu posso ser um exemplo em algumas horas. Então, o bom da sua experiência é que você pode passar para a pessoa que não precisa viver o que você viveu, né? Sim. Não precisa viver o que você viveu. E tudo isso que veio culminar na carreira solo, me deu uma base muito grande para eu ter muita força de começar. Aí o Caetano faz o Menino do Rio, eu estouro geral. Eu falei, olha o presente chegando. Que era o cara que estava naquele dia no meu quarto cantando Sou Louco por Ti, América. Aí eu entendi, eu falei, olha aí. E a coisa foi toda acontecendo. Depois Jorge Benjor fez Todo Dia Era Dia de Índio para mim. Outro grande sucesso. Galvão fazendo a menina dança desde lá de trás, tinindo e trincando. Sempre eu tive esse privilégio de alguns dos maiores compositores que nós temos fazendo uma música para eu cantar. Então isso é uma bênção muito grande, né? O pessoal, ele gosta, o outro gosta. Eu acho a Baby fera, nossa, olha como ela canta. Isso me honra demais, entendeu? Entender como é que eu canto, para mim é maravilhoso. Eu não sei uma nota na pauta. Eu nunca aprendi música, eu não sei, mas estou até querendo, porque eu quero escrever um solo para eu mesmo cantar, bem cabeleira, assim, para dar umas curtidas. Mas eu sou a diretora musical do meu último show, o In Concert. Eu botei Bach, Beethoven, Mozart, Ravel, Carlos Gomes, botei todo mundo dentro do show de uma maneira incrível e consegui ter uma banda que, embora seja toda gospel, todo mundo do altar igual eu, todo mundo que toca muito, toca como a gente chama do secular, todos entenderam a minha direção musical. Às vezes eu falo, olha, eu quero um acorde que pareça um coqueiro voando no monte. Que acorde é esse? Eu tenho, eu vou lá e troin, também eu mato a cobra, mas mostro o pau. Tipo, tem que mostrar o que sabe, né? Em ti, ou mande prana para mim, que esses raios de ouro cor penetrem nos meus chakras e colorindo de amor. E isso tudo tem sido para mim uma experiência incrível, que são pessoas que se adequam ao seu jeito de comandar a coisa acontecendo. E essa segurança veio de ter certeza que existem essas pessoas, né?
Pessoas que vão andar com você, pessoas que vão te entender, que vão dar risada, vão achar uma hora que você está louco demais ou está louca demais, mas que vão entender que você é pura, que você é puro, que você não tem ódio no coração. E ali, quando eu estava falando que eu vi o mundo doido e falei para Deus isso, era exatamente porque eu queria uma resposta e eu tive a resposta. Então, hoje, eu posso dizer para você que, tipo, o meu dia de hoje é o melhor dia da minha vida. Eu nunca tive tão realizada como eu estou atualmente. Nunca. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo com a minha família, com meus filhos, comigo, com tudo. É uma certeza, um negócio absurdo. É que preciso te sentir, Senhor, te ver em todas as coisas, me ver em você. A vibração do teu ser, renovar meu poder, para que eu tenha sempre comigo o abrigo do teu ser infinito, my Lord, para que eu tenha sempre comigo o abrigo do teu ser. I love you, Lord. Infinito. Olha que coisa, né? E eu queria isso, sabe? Eu falei, como é que vai ser isso, gente? Sabe? Como é que é viver nesse mundo de doido? Sabe por quê? No meu coração tem uma coisa. Eu sou de perdão. Eu amo perdoar. Amo perdoar. Sabe outra coisa que eu amo? Me arrepender. Ai, como eu gosto. Fiz um negócio errado, mas eu amo pegar o telefone e dizer, olha, me perdoe. A pessoa está do lado, você é isso, você é aquilo, esculhambando comigo. Eu falei, tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus, mesmo assim. Mas eu estou te falando que eu não gostei de ter feito isso. Eu estou me sentindo mal, então eu quero te pedir perdão. Mesmo que você não queira, eu estou pedindo. Eu não tenho, sabe? E eu sei que o perdão é uma coisa às vezes difícil. Você perdoar uma pessoa que abusou de você sexualmente ou uma pessoa que te traiu terrivelmente. Como faz? Perdoa mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja sentindo. Quando eu fui arrebatada, na hora que eu volto do céu, aconteceu uma coisa incrível na minha chegada. E eu falei, Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele disse, já entra na terra perdoando, porque o perdão é o único lugar que o demônio não entra, porque ele não sabe perdoar. Foi a maior lição que eu tomei. E dali eu falei, mas como? Se eu aprendi na terra que para eu perdoar, eu tenho que sentir. O perdão você não dá com sentimento, você dá com o espírito. Aí pirou geral. Eu falei, como assim? Aí eu comecei, eu perdoo mesmo que eu não queira, eu perdoo mesmo que eu não esteja sentindo, e aquilo foi saindo de mim. Eu falei, que efeito louco é esse? E o efeito aconteceu. Então, tem coisas aqui na Terra que às vezes a gente não dá valor, que são coisas que são pequenas nuances, mas são as que eu mais dou valor e dei valor, sabe? Porque é disso que vai segurar a nossa barra em 4 paredes. Forte esse seu depoimento, hein, baby? Um intervalo agora e depois a gente continua a nossa conversa, tá bom? Voltamos já com a Baby do Brasil. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a Baby do Brasil, que num certo momento enfrentou a pé os famosos 800 quilômetros do Caminho de Santiago. Olha só o quadro que nós preparamos sobre isso, baby. O Caminho de Santiago é uma rede de rotas de peregrinação que leva a Santiago de Compostela, na Espanha. Diz a tradição que o caminho começa onde você mora, mas muitos consideram que ele começa na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e se estende por quase 800 quilômetros através do norte da Espanha. O Caminho de Santiago é associado a muitos mitos e lendas e surgiu com a descoberta do túmulo de Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que foi torturado e decapitado por Herodes de Agripa. O túmulo foi encontrado no século IX pelo camponês Pelágio, que diz ter visto um caminho de estrelas que o levou até o local. No século XII, a rota foi reconhecida pela Igreja como um dos 3 grandes centros cristãos de peregrinação.
Baby Consuelo percorreu o caminho de Santiago e nele ficaram todas as coisas que a incomodavam, inclusive o sobrenome. Deixou de ser Consuelo e passou a ser do Brasil. As suas experiências estão relatadas no seu livro Peregrina, Meu Caminho no Caminho. Baby. Uau! Baby, quais as principais diferenças que você destacaria entre a Baby Consuelo, que foi, e a Baby do Brasil? Eu digo que a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quanta diferença, né? Olha, ali eu queria estar sozinha, endorfinando muito, porque eu sabia que a endorfina era a droga da felicidade, porque foi Ana Sharp, nossa querida terapeuta na época, que a gente ama, que nos fez a cabeça do Caminho de Santiago num grupo enorme. E eu queria entender qual era aquela química, Paulo Coelho tinha feito, o outro tinha feito. E eu falei, como é isso? Ela falou, a endorfina vai chegar num ponto que você vai ficar encharcado, e nessa hora, vai ter a expansão. E todo mundo foi e se despediu para ir sozinho. Então, todo mundo que está ali andando de bicicleta ou de tudo, não foi a minha viagem foi sozinha, chegando no lugar, encontrando o meu cajado, saindo, escrevendo, e eu fui com o Novo Testamento aqui, porque eu queria invocar Cristo o tempo inteiro. Eu falei, eu vou ficar sozinha nesse caminho, sozinha? Não, vou chamar a diretoria para ir comigo. E eu, acreditando, falei, bichos que tinham, cobras, aquele javali, eu dar de cara com um javali em cima do monte sozinha, ele me dá uma corrida? E se ele me pega, meu Deus! Eu falei, não, mas eu vou. Então, ali, naquele caminho de Santiago, a Baby, a Bernadette, ou a Baby Consuelo, ou a Baby do Brasil, estava ali para ser confrontada em tudo que ela tinha. Então, aconteceram muitas catarses. Nesse livro, eu tenho um amigo meu, Josef Famberg, que é um psicanalista, ele me ligou e disse, como foi tão barato ter uma experiência tão grande com você, que era o preço do livro, que era muito barato, que a gente vai relançar esse livro daqui a pouco. Agora ele já voltou para mim, já tem um tempo, e a gente vai relançar, porque inclusive eu achei a foto real de eu no Caminho de Santiago, que vai ser a nova capa. E ali, cara, foi uma catarse atrás da outra, eu subi uma hora um monte, todo branco, assim, aquela areia branca, eu com aquele cajado, eu falei, um dia que eu tô com a cabeça, meu Deus, eu tô sozinha aqui no meio, eu tenho que chegar antes que anoiteça. Então, meu pé doendo, tudo doendo, porque eu não tinha preparado para nada, aquele meu jeito de achar que tudo vai ter que dar certo. Eu entrei e subi um monte com aquele cajado, pulando. No meio da subida, devia ser o quê? 13º dia, eu já estava cheio de endorfina, não percebi. Eu comecei a me lembrar da minha tia-avó, Niná, que tinha sido um terror durante um tempo para mim. Comecei a me lembrar de todos os meus problemas que eu tinha tido com cada amigo da minha vida. Começou a sair tudo que tinha me marcado da infância até então, tudo. Relacionamento, com mãe, com pai, com Pepeu, com Moraes, com não sei quem, com Galvão, seja com quem fosse, com tio, qualquer briguinha que eu tenha tido uma tristeza na vida, com a amiga da escola, começou a vir. E eu fui resolvendo. Eu me lembro que teve uma hora que eu falei assim, poxa, se eles soubessem que eu sou boa, eu pensava assim, eles não iam achar que eu estava achando aquilo. Por que eu não mostrei o que eu estava achando? Por que eu não me entreguei ali? E chego no topo do monte. Quando eu chego no topo do monte, eu estou chorando adoidado, lavando a alma, perdoando, não, eu perdoo todos eles, eles não sabem quem eu sou, tá todo mundo pensando que eu sou outra pessoa. Meu Deus, e eu assim, chorando assim. De repente eu paro, olho lá para baixo aquele campo de papoulas, maravilhoso, de estar subindo aquele pólen, né? Para minhas narinas, aquela loucura da papoula. Eu olho aquele campo, vejo aqueles pequenininho, aqueles caras arrumando, pegando, colhendo, mas eu falo, que coisa maravilhosa isso, e lá para diante, montes, aquele céu, eu falei, olha onde eu estou, olhei para o lado, tinha uma placa, eu li, Alto del Perdón, aí desabei, todo mundo que estava no caminho andando até ali, já estava no processo de perdoar. E aí o cara não aguentou e meteu uma placa, Alto do Perdão. Nossa, mas eu chorei. Ali realmente eu consegui. Depois aconteceu o meu arrebatamento com o lance do perdão, Deus pegando de novo, porque se nós não perdoarmos, é o Pai Nosso.
Perdoa para ser perdoado. Não importa, você não vai dormir com o inimigo, não vai ficar com ele, mas libera essa zorra logo, entrega na mão de Deus e vai. Sai de você isso, porque senão você carrega, né? Porque tem essa técnica. E ali eu desço naquele caminho de Santiago e na hora que eu entro no campo de Papoulas eu tenho visões que era toda a minha vida aonde eu tomei a decisão errada. Eu ouvi assim, tá vendo aqui? Olha na bifurcação, você foi para lá, era para cá, nossa. E outra aqui, você foi pra lá. E eu fiquei parada no meio daquele campo vendo colorido. Eu me lembro que era tudo colorido, muito colorido. Então, a diferença e a divisão da Baby aconteceu ali, não como divisão, mas o crescimento que me deu um upgrade de poder estar sozinha correndo perigo com fé para não correr. Foi na hora que a mulher foi pintar o meu cabelo, porque eu estava com o cabelo colorido, com um rose red, um vinho, rosa choque vinho. Eu sento na peluqueria, no meio do caminho, um cabeleireiro assim maluco, e eu falei para a moça, necessitava cambiar os pelos, quero negro. Ela disse, está tão bonito. Aí eu pensei assim, eu vou deixar aqui, né, esse cabelo, e eu vou seguir, porque eu quero que faça um marco. Depois eu pinto de novo. Eu falei, qual é o seu nome? Ela disse, Consuelo. Aí eu olhei para ela e falei assim, Consuelo? Ok, então eu vou sair daqui, Baby, vou deixar com a Consuelo o cabelo dessa fase e eu quero um nome novo. Mas eu quero um nome composto. Esse nome não chegava até que chegou no Brasil. Você não é a Baby nem da América e nem da Europa. Você é a Baby do Brasil. Do Brasil. Bom, como você já mencionou, Tua Vida vai virar um documentário. A gente está aqui ansioso para ver. Mas tem alguém que fala sobre isso, olha só. Olha aí, quem será? Sou Rafael Sá, sou cineasta. Na minha infância, eu tinha apenas um disco, que era a Turma do Balão Mágico. E lá tinha a participação de uma cantora chamada Baby Consuelo, que me encantava muito. Eu passei a acompanhar a carreira da Baby. E aos 17 anos eu saio da minha cidade no interior do Rio, Volta Redonda, e vou viver em Niterói, estudar cinema. Em 2009, quando eu estava terminando o curso, eu conheci a Baby e a gente passou a construir essa ideia de fazer um documentário, um filme juntos, que contasse essa trajetória incrível dela. A Baby, coincidentemente, saiu de Niterói aos 16 anos, fugiu de casa para Salvador, andando certo no incerto, renascendo a cada minuto. Ela construiu uma trajetória única, autêntica, de transgressão, alegria e amor. E eu tenho muito orgulho de estar próximo a Baby, da gente poder ter uma amizade e poder criar juntos. Ai, que coisa mais linda. Esse menino é uma história linda comigo, né? Era fã e se torna cineasta. Oh, que coisa mais deliciosa, né? É um amor, um amado querido do meu coração. Esse documentário está em processo, está sendo Já está quase no final. A gente vai lá no Caminho de Santiago agora, só falta isso. Ah, que Vamos tudo. lá na Espanha, qualquer segunda, eu só estou querendo... Ele mandou já um recado para mim, vamos? E uma coisa que a gente vai fazer agora, que eu comecei a gravar, e eu vou contar para vocês aqui, eu fiz o Apocalipse, o livro, na minha voz. E a gente vai terminar agora o final dele inteiro para soltar para todo mundo ver, porque ficou doce, ficou fácil de ouvir a revelação da forma que ela deverá ser passada para os loucos. Mas você está gravando novas músicas também, né? Vai ser um trabalho novo. Pois é, eu estou gravando com o Dudu Marotti o disco novo. Esse produtor que é um querido, que eu estou muito feliz, porque é muito criativo e com ideias incríveis e muito bom na parte também tecnológica, que é um cara que está muito atualizado. E eu queria que o disco tivesse muito som, tecnologicamente falando, fosse um disco primoroso. E eu tenho aquela característica, né? Podia ser o que vier o traço número 2. Porque eu fiz uma música para pista, que é uma coisa difícil. Mas como a menina dança muito... Como é que eu não vou fazer uma música para a pista? Então, chama É Festa na Floresta. E a gente, juntos, começou a reconstruir uma música que abre com Beethoven, inclusive. Olha que loucura.
E ele, quando eu vi, ele falou, nossa, só podia ser você, né? Botar o Beethoven aqui na pista e tal. Mas é uma coisa gostosa, já aconteceram algumas outras pessoas colocar clássicos, fica lindo demais. E eu amei fazer, e muitas outras músicas que estão no disco, uma música romântica que eu falo, Você é Lindo, que é uma música de mulher para homem, que é raro, geralmente o homem fala, né? Você é linda, linda demais. Essa não. Você é linda e eu já estou te sentindo. Aí eu fico até com vergonha às vezes de cantar. Ela fala, como é que você canta um negócio desse? É uma verdadeira cantada. Mas a música também fala de não transar logo de cara para construir tudo diferente. Sabe? Ela sai um pouco, ela não é vulgar. Enquanto você vê muitas músicas vulgares, eu te dou R$50 para você ir para a cama comigo, aquela coisa que está acontecendo, ela não. Estou te namorando, estou te amando, e mesmo sem ter tudo, eu e você, eu quero dizer que você é lindo. E que eu já estou te sentindo. Eu falei, ih, que vergonha. Olha o que eu estou fazendo. Aí ela vai um pouco mais. Eu falo, gente, não precisava nem beijar, né? Mas eu acho que é legal, porque pega esse lado de que não é bem necessário que nós, como mulheres, tenhamos que botar a bunda na cara do povo, que a gente tenha que ficar o tempo inteiro entregando o tempo todo, o ouro todo, porque é uma competição. Você tem que escolher o homem, certo? O cara que tá nessa, tchau, boa. Vai, tem 200 mil bundas para você, entendeu? É outro filme, né? Então, tipo, é algo de reconquistar o seu valor, o seu lugar e qual é a pessoa que vai estar com você. É isso. Tem que ter uma pessoa incrível com você. Tipo, uma pessoa que realmente está gostando de você. Isso. Depois o resto é a cereja do bolo. Que vale a pena, né? A cereja do bolo é a cereja do bolo. Baby, a gente teria muitas outras histórias para contar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Para terminar essa nossa conversa, tão profunda e ao mesmo tempo tão divertida, para terminar com um pouquinho de música, você podia mostrar para a gente alguma coisa que você acha que tem a ver com o seu momento de vida, com a Baby do Brasil hoje? Nesse trabalho novo, tem várias coisas acontecendo. Por quê? Porque eu percebi, por exemplo, para a galera que está muito na droga, por exemplo, eu acabei fazendo uma música, que não é o meu caso, do momento em si, mas é o caso de um tempo onde não comporta a mesma droga que comportava nos anos 70. Entendeu? Quem estiver enfiando a cara no baseado, na maconha, vai dar problema, vai ficar chapado, o mundo vai passar, não vai ver nada, quando olhar já era. Saca? Então, tipo assim, os contextos são diferentes. Quem estiver bebendo até cair, tá ferrado. Quem estiver cheirando, vai se ferrar. E eu tava dizendo assim, poxa, coitado da galera inteira, porque é importante. Aí eu fiz uma música e falei assim, a vida pode ser bela, a vida pode ser longa, eu não vou morrer de drogas, eu decorei a onda. A vida pode ser bela, a vida pode ser longa, a escolha é minha e não dela. Eu decorei a onda. O bom foi que uma vez eu fiz um trabalho para uma galera toda de recuperação, de casa de recuperação, e a galera veio falar comigo, olha, a gente ficou super feliz, porque você deu uma chave pra gente. Qual é a chave? Você gosta daquela droga? Decora com ela. Se você se sentiu mais afoito por causa dela, você não precisa dela, você sabe que você tem. Seja mais afoito e tira ela. Agora, Perfeito. Eu sei que vão brigar comigo lá em cima, mas a gente fica com muita vontade também de ouvir um trechinho de algum grande sucesso seu. Diga. Menino do Rio. O Havaí seja aqui, tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. Aê. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada também. Que delícia, que alegria, que energia. Quanta loucura, hein? Que a força esteja sempre com Eu você. recebo in the name of the Lord Jesus com vocês também. Amém.
Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Aê! Maravilhosa! Aleluia! Só no chazinho. Só no chazinho pra ficar mais ligada. Eu tô naquela dieta da onça, conhece? Não. Qual é essa? É jejum intermitente. Só come carne. Para ressetar o corpo, lá pro ancestral, vai no ancestral, aí o corpo...